Guerra do Armagedon. A Guerra do Armagedon, ela está descrita no capítulo 19 de Apocalipse. E é algo muito comentado. Já foram feitos filmes a respeito dessa guerra. Quase nenhum retrata realmente a realidade dos fatos, né? Usa-se a palavra Armagedon como um chamariz para Apocalipse, fim do mundo, essas coisas, né? E nem é o fim do mundo ainda. Armagedon ainda não é o fim. É uma anterior ainda a muitas coisas que vão acontecer. Mas já é o triunfo. No capítulo 19 de Apocalipse, nós temos ali o triunfo da igreja, né? Nós temos ali no capítulo 19, do 1 até o versículo 10, que nós meditamos na semana passada, o triunfo da igreja, a alegria dos seres espirituais que estão diante do trono de Deus. Então nós vemos ali nós vemos ali a alegria da igreja, né? Então, avançando aqui, a Guerra do Armagedon. Na Guerra do Armagedon, a partir do versículo 11 do capítulo 19, nós vemos aqui que ele vê os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, né? Já vamos falar disso. Esse cavaleiro que é falado aqui no capítulo 19, ele se assemelha ao cavaleiro branco que é falado lá no capítulo 6, quando é aberto o primeiro selo. O primeiro selo ali, os primeiros 4 selos que são abertos do livro selado, são 4 cavaleiros do Apocalipse. Tem o branco, tem o preto, vermelho, amarelo, né? Representando várias coisas, que não é o tema de hoje. Mas esse cavaleiro branco lá do capítulo 6, algumas interpretações colocam, do capítulo 6, tá? Colocam ele como Jesus, né? Mas se nós virmos lá, ele não tem as mesmas características desse cavaleiro do capítulo 19. O cavaleiro do capítulo 19, nós já vamos ver, ele é muito fenomenal, né? O cavaleiro do capítulo 6, ele diz aqui, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Uma coroa, pega essa palavra. Foi dada a esse cavaleiro quantas coroas? Uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, esse cavaleiro do capítulo 6, ele é muito menos poderoso, vamos dizer assim, do que o que nós vamos ver aqui no capítulo 19. Então, provavelmente ele não é a figura de Jesus, a não ser que seja ainda um Jesus ainda não glorificado, mas eu não vi nenhum teólogo interpretando muito profundamente como sendo Jesus. Ele pode ser o anticristo, né, porque ele vem determinado a vencer. Ele pode ser um anjo, né, que tem controle sobre os outros cavaleiros, porque aqui fala que ele cavalga como vencedor, determinado a vencer. Pode ser que ele tenha ali alguma autoridade sobre os outros, mas enfim, esse cavaleiro, ele é muito mais simples do que esse poderoso que nós vamos estudar hoje, que é o do capítulo 19. Então vamos avançar. No capítulo 19, né, versículo 11 a seguir, diz assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Olha aí, quantas coroas há na sua cabeça? Muitas. Aquele do capítulo 6 tem uma coroa. Aqui esse, que com certeza é a figura de Jesus, ele tem muitas coroas. Porque as características que a gente continua vendo aqui são todas muito parecidas com Jesus, né? Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. Olha aí, um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Tem mais dúvida de que esse cavaleiro aqui é o próprio Filho de Deus, né? João disse que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e ele era Deus. O Verbo é a palavra.
Então, João disse que Jesus, ele é a palavra de Deus. Então, aqui esse cavaleiro fala que o nome dele é palavra de Deus. Então, aqui no versículo 13, manto tingido de sangue e o nome palavra de Deus, não precisa de nem revelação para a gente ver que esse daqui é o próprio Jesus. Verso 14, os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Tá? Eu quero colocar um parênteses aqui, que é um pensamento meu. Tá? De vez em quando eu coloco umas coisas que são pensamentos meus, que eu não vi em nenhum estudo, eu não sou dono da verdade, e compartilho com vocês aqui, como a gente é uma família, estou aqui aberto a compartilhar coisas diferentes com vocês. Nós vimos aqui na semana passada que a noiva, ela está vestida com linho fino, brilhante e puro. E esses cavaleiros celestiais aqui, que seguem Jesus, estão vestidos de linho fino, branco e puro também. Então, a mesma roupa que a noiva do Cordeiro, que é a igreja, está vestida, esses cavaleiros que são chamados de exércitos dos céus, seguem Jesus, também estarão vestidos. Então, quem sabe se a igreja não está sentada também aqui em cavalos, vindo também para reinar com Cristo, para guerrear com Cristo, né, tendo ele como general na frente. É uma possibilidade, né? Mas não vi isso, ninguém interpretando dessa maneira. Muito provavelmente eles são anjos, né? E quando fala linho fino, branco e puro, é uma figura de santidade, é uma figura aqui de perfeição, né? Linho fino, branco e puro. Então, Jesus, ele é seguido por exércitos no céu. Ele sozinho vai fazer tudo, né? Isso aqui é incrível. Jesus não precisa de nada. Ele sozinho vai fazer tudo, mas ele tem um exército que o segue. Muito interessante, quando Jesus estava sendo preso, Pedro tira sua espada para tentar salvar Jesus, corta a orelha do soldado, aquela confusão, né? E Jesus fala, se eu quisesse ser livre disso, eu clamaria ao Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos para salvar. Então Jesus ele fala uma palavra só e tudo acontece. E quando ele estava aqui como homem, ele não tinha força como homem para fazer algo, mas bastava uma palavra dele que os anjos viriam para ajudá-lo. Então ele foi entregue, ele não foi morto e crucificado. Jesus se entregou para ser morto e crucificado para que se cumprisse a nossa redenção através do seu sangue derramado. Versículo 15. Da sua boca, né, da boca desse cavaleiro, do cavalo branco, não é do cavalo, é do cavaleiro, de sua boca sai uma espada afiada. O que é a espada afiada? É a própria palavra de Deus, né? A Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, né? É como uma espada mais afiada, né? Que ela divide, faz a divisão entre a alma e o espírito, entre as juntas e as medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Então a espada é a palavra de Deus, ela sai figurativamente da boca de Jesus. Vocês lembram que eu falei que Apocalipse é simbólico? Você não acha mesmo, né, que Jesus está lá no céu com uma espada saindo da boca dele, né, irmãos? Isso daqui é uma figura espiritual, tá? Para a gente entender a autoridade, nós entendermos o que ele realmente é. Então, da boca dele sai essa espada com a qual ferirá as nações. Vocês lembram que Jesus falou assim, ó, eu não julgo vocês. Quando ele estava aqui na terra sendo questionado, quando ele era homem ainda, sendo questionado ali, ele falou, eu não julgo ninguém, mas as palavras que eu tenho dito, essas é que julgarão. Você percebe aqui o cumprimento, quando João descreve que a palavra de Deus que sai da boca de Jesus ferirá as nações. Esse julgamento, né, esse juízo de Deus vem através da palavra de Jesus. Ele diz aqui, ele continua, ele as governará com cetro de ferro. Então Jesus, ele tem nas suas mãos o cetro era um símbolo de autoridade do rei. Então no tempo do reinado,
Eles usavam ali um cetro que indicava que ele tinha autoridade. Aqui coloca como um cetro de ferro, né? Um cetro forte, inquebrável, ali muito duro, né? Então Jesus vai realmente governar com esse cetro de ferro. Hoje nós vemos governos frouxos, governos que não seguem aquilo que é bom para a população, né? Com Jesus nada vai fugir do controle quando ele estiver governando essa terra, quando ele vier aqui nesse momento, que ele está chegando aqui para preparação dessa guerra, que eu já vou falar agora, em seguida, ele vai ter esse governo forte, esse governo com cetro de ferro. E aqui esse versículo 15, ele tem tanta coisa. Esse versículo 15 ele é tão profundo, tão forte. Olha o que ele fala. Depois do cetro de ferro, diz: ele, né, Jesus, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, isso daqui é a declaração do juízo sobre toda a terra. Pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa ira de Deus que vai vir sobre a terra, é dela que o crente foi liberto. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e se você for crente, dá um glória a Deus aí na sua casa agora. Quando nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, nós somos libertos da ira e não seremos incluídos nesse momento de julgamento da terra. Aqui é uma simbologia da fabricação do vinho. Quando a uva ela é pressionada, ela é esmagada e sai ali apenas o suco, né? Esse simbolismo do furor de Deus pressionando a terra no sentido de derramando o seu juízo. Então virá a ira do Deus Todo-Poderoso. No Evangelho de João, Luciana, faz uma gentileza, desliga aqueles botões da potência, os dois botões de baixo, lá de baixo. Está fazendo barulho. É um botão, aliás. Esse botão amarelo grande aí. Onde está ligada a ventoinha aí. Desligou? Mas você continua fazendo barulho. É isso mesmo. Não? Em João, capítulo 3, abre sua Bíblia aí na sua casa junto comigo. No final de João, capítulo 3, você tem aqui, ó, versículo 35. Vamos ler esses dois versículos, 35 e 36. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Meu querido, crer em Jesus te livra da ira de Deus. Crer em Jesus te livra desse momento de julgamento. Amém? Então João descreve isso lá no João capítulo 3 também. Versículo 16. No manto de Jesus e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, figurativamente aqui, né, o Filho de Deus, que vem como todo-poderoso agora aqui na terra, ele desce ali como um general de guerra, seguido por exércitos, cumprindo aqui, né, pisando o lagar de Deus, da ira de Deus. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Deus que nós servimos, é esse o Deus que nós seguimos, o Deus triunfante, o Deus que não perderá, o Deus que não perde guerra, que não perde batalha. Meu irmão, minha irmã, se você passa luta, provação nessa terra, não se preocupe com nada, porque você tem sobre a tua vida o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o crente nunca será derrotado, nunca será destruído, porque o Senhor é aquele que cuida do seu povo. Ainda que nós venhamos a passar tribulações, passar dores, enfermidades, perseguições, dificuldades, nesse grande dia nós estaremos de vestes brancas na presença do Deus Todo-Poderoso e não sofreremos a ira de Deus, mas estaremos para sempre com o Senhor na glória. Oh, aleluia! Como eu amo servir esse meu Jesus. Continuando.
No capítulo 19, então, ele tem estes olhos como chama de fogo, né? Maravilhoso, né? Em resumo, agora eu já meditei, olhos como chama de fogo, nada escapa ao olhar de Jesus. Nada escapa àquilo que ele está vendo. Você pensa que está acontecendo injustiça nessa terra e que as pessoas vão passar ilesas? Nada foge do olhar de fogo de Jesus, de santificação, o olhar de purificação. O fogo é aquele que purifica tudo, e Jesus vai purificar essa terra, aleluia. Jesus vai purificar o pecado dessa terra. O Senhor Jesus, Deus criou o nosso planeta, criou perfeito, criou o jardim do Éden, colocou um homem e uma mulher lá para cuidar daquele jardim em perfeição, mas tudo isso foi transtornado pelo pecado que entrou na humanidade. Mas Jesus, com seus olhos como chama de fogo, aleluia, e por causa do seu sangue derramado na cruz, ele purificará toda essa terra. Pelo sangue de Jesus, nós seremos purificados dos nossos pecados. E pelos olhos como chama de fogo dele, todo o pecado dessa terra será queimado e Jesus será glorificado. Oh, aleluia. Então, em resumo, o nosso Jesus, ele tem coroas em sua cabeça. Ele tem um nome desconhecido, só ele conhece. Essas coroas em sua cabeça, várias coroas, mostram o quê? Que ele tem todos os governos. Jesus não vai governar apenas uma parte. Jesus tem todo o governo nas suas mãos. Esse nome desconhecido, né, um nome que só ele conhece, né, uma característica aqui também do Filho de Deus, o manto tingido de sangue, mostrando seu martírio na cruz, seguido pelos exércitos dos céus, a espada que sai da sua boca, ele ferirá as nações, ele tem o cetro de ferro, é ele quem pisa o lagar da ira de Deus, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Não há mais adjetivos, né, que possam mostrar um general, um Deus tão poderoso como o nosso Jesus. Há tantas coisas no Senhor, há tanto poder, que o escritor aqui, ele não consegue nem colocar mais, de tanto que é poderoso, ele não encontra palavras para descrever o nosso Senhor. Ele termina, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A revelação do Apocalipse mostra este Jesus que nós estamos esperando voltar do céu em glória. Uma vez eu ouvi um jovem blasfemando contra o Senhor, vários jovens, infelizmente, dizendo que se Jesus viesse nessa terra de novo, que eles o matariam novamente. Mas não, Jesus virá não mais como uma criança indefesa numa manjedoura. Jesus não será o filho de um carpinteiro, humano, frágil, e que se deixou levar para a cruz e morrer ali como homem. Não, ele virá em glória, todo poderoso, coroado de glória, e nada poderá detê-lo. Então é melhor nós estarmos incluídos nesse grupo de pessoas vestidos de vestes brancas, seguindo a esse general de guerra todo poderoso. Aleluia. Tem um outro anúncio que faz aqui, em seguida no capítulo 19, versículo 17, João, ele vê um anjo de pé no sol, né? A imagem que eu achei foi essa aí, um anjo, uma pessoa sobre um cavalo, né? Mas acho que não tem cavalo não, né? É um anjo de pé no sol, e esse anjo faz um anúncio, e faz um convite. Vamos ler? Vi um anjo que estava em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Apocalipse 19, 17 e 18. Meu querido, esse anjo ele não vai fazer nada. Esse anjo ele apenas anuncia o que está para acontecer. Jesus agora na sua glória, ele vem em glória para executar o juízo de Deus na terra, e esse anjo, figurativamente, chama as aves que voam pelo meio do céu, os abutres, os corvos, os urubus, todas as aves de rapina, todas as aves que comem carniça, para virem
se banquetear com a grande carnificina que acontecerá nessa terra. É forte, mas é a palavra de Deus. Haverá uma grande carnificina de todos aqueles que se esqueceram de Deus. Deus, ele é amor. Deus, ele nos ama e ele nos dá chance, ele nos dá perdão, ele nos resgata, ele está disponível para nos receber como filhos, nos perdoa diversas vezes, mas chegará um dia em que ele não será mais o nosso advogado. Chegará o dia que ele será o juiz dessa terra. E aquele que não quis que ele fosse o advogado, estará aqui nesse banquete, não para comer, mas para ser massacrado pelo poder de Jesus que virá em glória no céu. É muito forte. Ele está anunciando aqui, o anjo está anunciando a guerra do Armagedon. E agora vem, versículo 19 e 20. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Você vê aqui que, apesar de a gente chamar de guerra do Armagedon, não há uma guerra. Há apenas o que Jesus faz. Aqui fala que os exércitos da besta e do falso profeta, eles se reúnem para lutar contra Jesus. Eles pensam que tem alguma chance de vencer Jesus, eles se reúnem para vir contra o Cordeiro. Mas a besta e o falso profeta são presos. Simplesmente a Bíblia diz que eles são presos. Não há uma luta, que uma batalha, né, aquela coisa, né, saindo fogo para todo lado. Não, simplesmente Jesus dá uma ordem e ela é presa junto com o falso profeta. Então a besta, que eu já expliquei várias vezes, a besta do capítulo 13 de Apocalipse, né, essa besta que a mulher está assentada aqui no capítulo 17, né, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra, né, você vê aqui esse governo maligno, satânico, que tem destruído essa terra, tem destruído nossas crianças, destruído os jovens, destruído os casamentos, destruído a família, destruído os padrões que Deus estabeleceu para a nossa própria segurança. Irmãos, pensa, se você tem um filho e você coloca ele num cercadinho ali porque ele é um bebezinho, para que ele não caia, para que ele não se machuque ali nos móveis, nas quinas dos móveis da casa, para que ele não caia numa escada, você protege o seu filho. São parâmetros que você, como pai, como mãe, cria para proteger o seu filho. Deus, ele nos deu parâmetros para que nós pudéssemos ser protegidos como seres humanos nessa terra, para que nós não nos arrebentássemos naquilo que nós estamos fazendo. E o que o inimigo faz é colocar na mente de pessoas que se deixam usar, que tudo isso não tem valor. Deus, ele estabeleceu regras, Deus, ele estabeleceu parâmetros para nós termos uma vida boa nessa terra, amando o nosso próximo, respeitando as pessoas, respeitando os limites de cada um, amando a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas o inimigo tem, através dos seus demônios, através das suas potestades, através dos principados, ele tem destruído essa terra, destruído valores que Deus estabeleceu para a nossa própria proteção. Algumas pessoas falam, mas servir a Deus ou ser crente, depende de como a pessoa fala, não pode isso, não pode aquilo. Meus irmãos, tudo aquilo que Deus, ele nos pede é para a nossa própria proteção. Qualquer psicólogo, qualquer neurocientista honesto que estudar aquilo que Deus colocou como parâmetro para a nossa vida, se for honesto realmente, não precisa nem ser religioso, é só ser honesto,
Ele vai ver que tudo que nós falamos que Deus quer que a gente faça é para a nossa própria proteção. Mas vai chegar o dia que essa besta vai ser presa, e esse falso profeta que engana as nações. Hoje nós temos tantas religiões, tantos falsos profetas pregando por todo o mundo, e no tempo da grande tribulação vai ser o ápice de tudo isso, vai ser o máximo, onde ele estará enganando todas as nações, realizando sinais milagrosos em nome da besta, e as pessoas vão aceitar a marca da besta e adorar a imagem dela e rejeitar. É tão enganoso, irmãos, isso é tão enganoso, que aqui no capítulo 14, você vai ver que no versículo 6 a seguir, tem 3 anjos que vêm falando pelo céu, para as pessoas adorarem apenas a Jesus, apenas aceitar o evangelho eterno, rejeitar a marca da besta, mas as pessoas não querem, as pessoas blasfemam, elas preferem seguir os sinais milagrosos desse falso profeta, do que acreditar no Deus que quer salvar suas vidas. Ninguém chegará até esse final aqui impune, dizendo eu não sabia, porque até anjo vai pregar. No capítulo 14, depois você lê na sua casa, do versículo 6 até o versículo 13, você vai ver ali que anjos pregam. Então, aqui vai chegar o momento do julgamento de Deus sobre os príncipes de Satanás, sobre o sistema que Satanás implantou nesse mundo, com a permissão de Deus, e com o falso profeta que enganou as nações e as pessoas. Continuando, então a besta, o falso profeta, os reis da terra e os seus exércitos são derrotados. Então, deixa eu ver aqui, isso. O versículo 21, né, ele fala que os demais, né, além da besta e do falso profeta, os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Já. Então, o que acontece? Eu pus aqui nessa figura, né, o Jesus aqui, seguido aqui de um exército de cavaleiros, uma espada saindo da sua boca, ali embaixo como se fossem pessoas ali sendo exterminadas, e ali as aves agora, aquele anúncio do anjo montado de pé no sol, agora acontece quando as aves vêm se fartar com as carnes dessas pessoas. Essa é a guerra do Armagedon. Tá? O tempo não nos permite, né, falar tanto, mas se você quiser anotar aí, anota aí, você vai ver lá referências dessa guerra no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 11, verso 40 até o 45, vai anotando aí. Pausa o vídeo e anota. Joel, capítulo 3, do 9 ao 17. Zacarias, capítulo 14, versículo 1 e os seguintes. Salmos, capítulo 2, versículo 1 até o 6, e segunda carta de Tessalonicenses, agora no Novo Testamento, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. Então você vê aqui várias referências a respeito da guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon, ela marca o início do milênio, que é o tema da nossa próxima aula, nosso próximo estudo, nossa próxima meditação aqui de Apocalipse. Nós vamos agora falar desse tempo chamado milênio, né? E se der tempo, falaremos também da destruição de Satanás e de mais algumas outras coisas. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra, né? Cadê? Estou aqui de volta. E eu quero te dar uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Nós temos visto muita injustiça nesse mundo. Nós temos visto crianças sofrendo. Irmão, a Bíblia diz que
o anjo de cada criança, sabe aquela história de anjo da guarda que o mundo fala? Pois é, existe anjo da guarda. O anjo de cada criança assiste diante de Deus todos os dias. E Jesus falou, se mexer com qualquer um desses pequeninos, está mexendo com ele. Então a gente vê tanta injustiça. Muitas coisas Deus já faz agora, nesse tempo. É que nem sempre a gente fica sabendo. Mas às vezes a pessoa está lá mostrando uma aparência de que está tudo bem, de que ela está bombando, de que ela está feliz, mas ela é muitas vezes é uma pessoa infeliz, é uma pessoa fracassada, uma pessoa que não tem paz. Pode ter dinheiro, pode ter status e poder, mas aquele que faz injustiça, Deus ele trata. Então eu quero te dar uma palavra de esperança. Quando você vê as injustiças dessa terra, como nós temos visto cada dia mais, saiba que Deus está cuidando de todas as coisas. E aquilo que parece que passou desapercebido por Deus, vai chegar o dia da prestação de contas. O juízo chegará sobre toda essa terra. Aqueles que se acham os todos poderosos, aqueles que acham que podem tudo, que podem fazer o que quiser, que o dinheiro compra tudo, que o poder faz o que quer, essas pessoas, elas vão prestar contas a Deus. E Jesus, com a espada que sai da sua boca, que é a palavra de Deus, destruirá todos os adversários de Deus. Creia e espere no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você esteja de pé, como Jesus falou para nós orarmos, para estarmos de pé quando o Filho do Homem voltasse. Está lá em Apocalipse. Não, está lá em Mateus, capítulo 24. Então que você esteja de pé, que você esteja preparado para a volta do Senhor. Não tenha medo da guerra do Armagedon, não tenha medo da destruição, da ira do lagar de Deus, porque a ira não está preparada para os filhos de Deus. A ira é o inferno. O inferno é o lugar de Satanás, seus demônios e todos aqueles que se esquecem de Deus. Então, se você tem Deus na sua vida, não tenha medo da ira, porque a ira não estará sobre a tua vida. Amém? Então, eu quero orar contigo e que você esteja mais firme, mais esperançoso, esperando a volta do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro, Pai, e peço que o Senhor ajude a cada um que ouviu essa palavra. Se alguém ouviu essa palavra e não tem certeza da sua salvação, Jesus alcança agora essa vida, alcança, Senhor, e prepara para que ela encontre também a fé, o caminho da verdade. Prepara uma igreja, Senhor, para que essa pessoa possa estar sendo pastoreada, sendo cuidada. Mas nesse momento eu já oro por ti. Se você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador, receba Ele agora aí, peça perdão pelos seus pecados. Jesus agora está visitando aí a sua casa, visitando aonde você está vendo esse vídeo, nesse momento, está perdoando os seus pecados. Se você, de coração, pedir perdão, Ele te perdoa todos os seus pecados. E eu peço ao Pai que encaminhe essa pessoa até algum pastor que realmente segue a Tua palavra, Senhor. Um homem de Deus, para que essa pessoa seja pastoreada, Senhor, cuidada e venha dar frutos e estar de pé naquele grande dia, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Ó Pai, e julga, nós oramos para que o Senhor julgue toda injustiça nessa terra. Nos dê força e esperança para que não venhamos a desistir diante das injustiças que vemos, mas nos mantermos firmes no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e eu creio que o Senhor está voltando para nos resgatar. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Se você puder, passa esse vídeo para alguém que quer entender mais sobre o Apocalipse. Tem mais ou menos meia hora de oração no começo. A pessoa pode adiantar e ouvir o estudo. E que Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.